Amigos e amigas, vamos falar hoje sobre São Tiago. A carta de Tiago habitualmente é vista como se fosse de um dos dois Tiagos. Se vocês olharem no nosso polígrafo, começa a dizer quem. Então diz ali, no Novo Testamento temos diversas referências a Tiago. Um era filho de Zebedeu, outro era filho de Alfeu, outro é chamado irmão do Senhor, um é chamado de menor, outro é chamado de pai de Judas. Provavelmente seja a mesma pessoa. Não, melhor dizendo, são dois Tiagos, o maior e o menor. Não seriam todos a mesma pessoa, mas esses 4 títulos ou 5 títulos não se referem a 5 pessoas diferentes. Então, um certo consenso de que seria Tiago o irmão do Senhor, o mesmo judaizante que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e também no capítulo 21, aquele onde Paulo acabou sendo preso. Este Tiago foi, segundo Flávio Josefo, historiador, teria sido assassinado no ano de 62 depois de Cristo. Mas esta nossa carta é bem posterior, ela é mais ou menos dos anos 80. Mas poderia ser comunidade onde ele evangelizou, alguém mais tarde escreveu essa carta. E ela reflete realmente a teologia que nós percebemos em Tiago, em Atos 15, no Concílio de Jerusalém e também Atos 21. Alguns diziam então, ou se não é o Tiago, é alguém dele, mas aí vem um problema. Ele, quando escreve a sua carta, ele usa a versão da 70, tradução grega da Bíblia, do Antigo Testamento. Seria muito pouco provável, porque os 12 apóstolos eram judeus galileus. Como é que eles poderiam usar a 70? 70 eram os gregos, ou então pessoas muito bem preparadas, mas as pessoas do círculo de Jesus falavam aramaico e não grego. Então, se ele usava a versão da 70, já estamos começando a desconfiar que é um judeu helenista, isso é, de cultura grega. Lutero ficou muito preocupado com essa carta, ele a chamava de carta de palha. Vamos lembrar qual é o grande problema da reforma luterana. Insurgindo-se contra a questão das obras da igreja, no caso das indulgências. Lutero é muito paulino, principalmente se valeu de Romanos 4, ou a mesma coisa que nós estudamos em Gálatas capítulo 2, versículo 16, depois todo o capítulo 3, quando se fala da justificação pela fé e não pelas obras. Tiago vai numa outra linha. Então Lutero dizia que a carta de Tiago era uma carta de palha e que ela destoava de todo o Novo Testamento. Ele até no início queria tirá-la, mas acabou não tirando. Mas aí vem alguns biblistas perceberam que Tiago tem um grande parentesco com Mateus. No nosso polígrafo vocês vão encontrar textos a comparar. Diz que Tiago 1, 5 e 17, que fala das boas dádivas de Deus, Deus nos dá o dom da sabedoria e da inteligência. Esse mesmo assunto nós encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Também a questão de pôr em prática a palavra que nós lemos em Tiago capítulo 1, versículo 22, é para ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Mateus também trata disso, quando aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem sábio que construiu sobre a rocha, conforme nós lemos em Mateus 7, 24.
E assim diversos outros que vocês poderão ver no polígrafo. Então, vamos dizer, quem seria este Tiago? É muito provável que talvez uma comunidade evangelizada por Tiago, ou aquela linha de Tiago, tinha ele por importante, atribuiu a esse Tiago, mas ele provavelmente não vivia mais. E se vivesse, ainda é muito provável que nem soubesse ler e escrever. E mesmo que soubesse, mas usar a versão da 70, isto seria praticamente impossível. Então vamos dizer, nós agora estamos diante de um texto, ou de uma carta, melhor dizendo, que destoa até certo ponto de toda a teologia paulina. Mas isto nós vamos comentar no próximo vídeo. Paz e bem.